O que é arte? O que é arte? Mas afinal, o que é arte? A arte é feita a partir da percepção, emoção e ideias do artista, com a intenção de se expressar ou apenas produzir algo guiado pela estética. Cada obra possui um significado único e diferente, e é isso que torna a arte tão difícil de ser definida. Ela pode existir de diversas formas, como plástica, música, escultura, cinema, teatro, dança, arquitetura e literatura. A arte reflete o tempo, contexto e cultura do artista. Assim podemos compreender o passado e expressar nosso presente através da arte. Mas então, quando o homem começou a criar obras de arte? Os primeiros vestígios de objetos feitos pelo homem foram encontrados na pré-história. Estes utensílios tinham uma função e, portanto, não eram considerados arte na época. Hoje em dia, podemos considerar estes objetos como arte, devido a seu valor histórico e significado. O período Holoceno, a partir de 12.000 anos antes de Cristo, foi quando as cavernas deram lugar às casas de madeira, tijolo ou pedra. O domínio do fogo, invenções como a roda, carroça, cerâmica e fiação e tecelagem surgiram nessa época. O homem tornou-se sedentário e se fixou num território. Esse período é chamado de Neolítico. A idade dos metais foi a partir de 3.000 anos antes de Cristo. Começaram a ser usados instrumentos de metal como cobre, ferro e bronze. As pinturas rupestres eram pinturas de animais e humanos em cavernas, ligadas a rituais. Eram feitos de pigmentos, como sangue, terra e minerais. Se encontram principalmente no centro-sul da França e na Península Ibérica. As descobertas na Serra da Capivara, no Piauí, foram decisivas no estudo da pré-história, pois indicam presença humana há 100.000 anos em território brasileiro, além de uma impressionante quantidade de pinturas rupestres. Os egípcios eram governados por faraós, que acreditavam serem deuses encarnados na Terra. Eles acreditavam também na vida pós-morte, e isso levou os egípcios a construírem obras imensas como as pirâmides e esfinges. Estas obras só foram possíveis devido ao poder cada vez mais centralizado dos faraós. O uso da escrita pelos egípcios nos indica que passamos da pré-história, segundo a visão de alguns historiadores. Na arte, usavam a lei da frontalidade, que era uma pose de perfil que foi usada durante milênios. Visível em suas pinturas e esculturas, a arte egípcia é cheia de significados e narrativas. Na arquitetura, os egípcios construíram mastabas, que eram túmulos quadrangulares de tijolo ou pedra. Várias mastabas empilhadas umas sobre as outras deram origem às primeiras pirâmides, gigantescos túmulos dos faraós, como por exemplo as pirâmides de degraus. As pirâmides mais conhecidas são a de Miquerinos, Khafre e Kelps. Cada pirâmide possuía um templo funerário e todo um conjunto de templos a seu redor. Para construir, os egípcios usavam adobe de terra, madeira e cana. Usavam também colunas e pilastras papiriformes, palmiformes e lotiformes. A arte grega ou clássica liga-se à inteligência, pois seus reis não eram deuses, mas seres justos e inteligentes que dedicavam-se ao bem-estar dos cidadãos. A arte grega volta-se ao gozo pela vida presente. Nela predomina o racionalismo, o equilíbrio, a harmonia e amor ao belo. Eram antropocêntricos e consideravam o homem a medida de todas as coisas. A ordem dórica é austera e maciça. A mais antiga empresta uma ideia de solidez e imponência. A ordem jônica representa a graça e o feminino, em contraste com a austeridade e a masculinidade da ordem dórica, com colunas mais esbeltas e com maior distância uma das outras. Já a ordem coríntia é mais decorativa do que funcional, sugerindo luxo e ostentação. O teatro com tragédias e comédias foram as primeiras impressões do que chamamos de teatro. Era necessário um lugar adequado, como a encosta aberta de uma colina, por exemplo. Nas cidades gregas, a ágora foi um espaço para discutir os mais diversos assuntos, principalmente a filosofia. A pintura grega encontra-se na cerâmica, com a harmonia entre desenho, as cores e espaço. Roma foi fundada há 753 anos antes de Cristo, por Rômulo e Remo. Os romanos fazem sua história ser contada por meio de sua herança literária e monumentos por todo seu império. Suas principais influências e raízes são os gregos, etruscos e povos orientais.
Os monumentos romanos eram feitos mais para agradar os mecenas do que para expressar sensibilidade artística. Seus templos eram muito parecidos com os dos gregos, porém com diferenças na distribuição de colunas em seu interior. Na escultura, diferente dos gregos, os romanos não representavam o ideal de beleza, mas sim os traços fiéis de seus imperadores. Na arquitetura, além das colunas gregas de ordem dórica, jônica e coríntia, os romanos apresentavam outras duas ordens, que era a toscana e a compósita. A toscana era parecida com a dórica, só que mais simples e sem caneluras. Já a compósita era algo entre a ordem jônica e a coríntia. Também existiam arcos falsos e verdadeiros. Os teatros, arenas e coliseus romanos eram espaços de lazer, muito importantes na cultura romana, grandiosos e populares. O teatro era em forma semicircular, com arquibancadas localizadas nas encostas das colinas. Já as arenas eram circulares. Arte.